Graça e paz. Eu quero inicialmente me apresentar. Meu nome é Pastor Antônio Carlos Lachaitz. Eu tenho 48 anos. Sou viúvo. Vivo com os meus filhos. Sou pastor há 25 anos. Eu me converti com 22 anos de idade. Me batizei com 23 anos de idade, que foi exatamente o ano em que eu me casei. Fui crescendo dentro da igreja. Comecei numa igreja muito grande, eu não vou citar o nome da igreja. Depois eu fui para essa mesma igreja, só que dentro de uma favela, que era da favela do Heliópolis. Fiquei nessa igreja da favela do Heliópolis por quase 6 anos. A gente fazia um trabalho maravilhoso lá. Tinham pessoas maravilhosas lá que eu respeito e amo muito. O pastor Carlos, o pastor Osvaldo, meu amado pastor Osvaldo, outros pastores incríveis que passaram por lá conosco, como o pastor Fábio, o pastor Junge, o pastor Jaime, a pastora Neide. E ainda no Heliópolis eu fui ungido como pastor. Eu passei como diácono, como presbítero, e depois fui ungido como pastor. Eu sou formado em economia. Eu tenho 2 pós-graduações em finanças. Eu trabalho em bancos. Eu falo em bancos porque eu já passei por alguns bancos há 25 anos. Eu sou bacharel em teologia. Estudei teologia por quase 5 anos. Escrevi 3 livros. O mais famoso dos meus livros foi o Escaramuça, que era uma obra de ficção. O Escaramuça vendeu mais de 40 mil livros. E a minha vida continuou. Eu me casei, logo cedo, logo no início do meu ministério. Logo que eu fui lá para Heliópolis, eu já fui casado. Em 1999 nasceu meu primeiro filho. Depois, em 2007, nasceu meu segundo filho. E eu acabei indo cuidar de uma outra... Não de uma outra igreja, na verdade. O que aconteceu foi que membros da nossa igreja que pertenciam, residiam na favela do Heliópolis, eles foram transferidos para um Singapura, que ficava bastante distante da favela do Heliópolis. E começou a ficar muito complexo para eles virem para o culto. Então o pastor Carlos, naquela época, me pediu para que eu começasse um trabalho lá naquele bairro. Eu comecei um trabalho nas casas, fazendo 2 cultos, em 2 dias diferentes, um em cada casa. O trabalho cresceu, a gente conseguiu com que a escola cedesse o salão dela e a gente começou a fazer o culto de domingo no salão da escola. O trabalho continuou crescendo, a gente alugou um salão. Eu me tornei o pastor responsável lá, deste bairro, e dessa igreja que hoje se chama Igreja Cristã Grande Família Feliz, lá no Jardim Clímax. Nos separamos da igreja que nós estávamos lá no Heliópolis de uma forma amigável, por interesses diferentes, foi tudo muito tranquilo. Não foi uma separação com nenhum tipo de briga ou trauma, pelo contrário. Eu amo muito o pastor Carlos, admiro muito ele e amo muito o pastor Osvaldo, que eu tenho como um grande amigo ainda. E eu me tornei o pastor presidente da igreja, que a gente denominou como Igreja Cristã Grande Família Feliz. Eu estou falando de São Paulo, gente? Eu não falei isso, São Paulo, capital. A nossa igreja cresceu, nós nos tornamos
em alguns anos, 3 igrejas diferentes, em 2 cidades diferentes. Eram 2 igrejas aqui em São Paulo e uma igreja em São Bernardo do Campo. Eu era o pastor presidente da igreja. O pastor Dante, que é meu cunhado e um dos servos de Deus mais maravilhosos que eu conheço, era o pastor vice-presidente, e a gente tinha outros pastores, né, que cuidavam das outras 2 igrejas e que também eram pastores assistentes para poderem fazer todo o trabalho nas 3 igrejas. Eu nunca deixei de trabalhar, sempre continuei trabalhando, sempre continuei estudando. Foi uma coisa que eu sempre gostei, né, de ler, de estudar, de me aperfeiçoar, fosse no que fosse, estivesse onde eu estivesse. Mas depois do nascimento do meu segundo filho, do João Pedro, a gente descobriu que a minha esposa, a Márcia, ela estava com câncer. Resumidamente, ela se tratou por 3 anos e meio desse câncer. Oramos muito, muito mesmo. Muita gente orou. Eu vou dizer para vocês que não só no Brasil, mas até fora do Brasil, a Márcia era uma pessoa maravilhosa e uma pessoa muito querida, uma serva de Deus fenomenal. Eu e ela conduzíamos a obra de Deus com muito fervor, com muito amor, e tínhamos um casamento que era abençoadíssimo por Deus. Mas coube a Deus levá-la. E Deus a levou, e foi depois que a Márcia se foi, né, quando ela ainda estava doente, eu acabei me afastando da presidência da igreja, exatamente para focar o tratamento da Márcia. E depois que ela se foi, eu acabei me entristecendo bastante, acabei me aborrecendo bastante e acabei me afastando como pastor, me afastando, digo para os irmãos, até me aborrecendo e me entristecendo bastante com Deus. Foi algo que eu tive que tratar com Deus durante anos. Foram alguns anos no deserto. Alguns anos no deserto para tratar aquela falta que eu sentia da Márcia, que era o meu braço direito, era tudo. E nesse deserto eu me vi em muitas circunstâncias e decisões que foram absolutamente erradas na minha vida e que só trouxeram consequências ruins. Esses anos que eu fiquei no deserto, graças a Deus não duraram muito. Eu voltei para a igreja, voltei para agora, né, para minha igreja. Eu falei minha igreja porque eu amo a minha igreja, né? O pastor presidente hoje é o pastor Dante, que é meu cunhado, como eu falei, né, que ficou no meu lugar quando eu deixei a presidência da igreja. Mas eu voltei para minha igreja, amo minha igreja, estou na minha igreja, estou muito feliz na minha igreja, estou fazendo a obra de Deus com todo fervor, não só na minha igreja. Eu tenho tentado também fazer a obra de Deus na internet. Eu tenho um canal, né, que chama Canal Minutos com Deus, e nesse canal eu posto pregações, mensagens, na verdade, né, mensagens curtas, não muito longas, mas mensagens impactantes, para abençoar as pessoas também. É um outro trabalho que Deus colocou no meu coração. Eu contei tudo isso, demorou 9 minutos para você me conhecer, né? Porque eu vou falar sobre um arrebatamento que Deus permitiu que eu vivesse. E eu acho que é muito estranho você ouvir um arrebatamento de alguém sem você conhecer essa pessoa, sem saber que essa pessoa é uma pessoa séria, é uma pessoa que tem 25 anos de ministério, que é um pai de família, que é um profissional, né, competente, responsável, ou seja, alguém honesto, alguém sincero e verdadeiro. Porque eu vou dizer para vocês que, com todo o meu conhecimento e minha experiência
no meio evangélico, eu era teólogo, né? Eu era uma pessoa que vivia o mundo espiritual intensamente. Eu já vi de tudo, né? Eu lembro que havia uma época no Heliópolis, e eu não morava na favela do Heliópolis, eu morava no Ipiranga, né? Mas eu trabalhava na favela do Heliópolis, ajudava na favela, como a maioria dos oficiais, né? Eram alguns oficiais que moravam na favela do Heliópolis. A gente tinha lá, era um trabalho muito forte, um trabalho evangelístico muito forte, um trabalho de Deus muito forte lá, e a gente tinha um trabalho social muito forte, que era o forte do pastor Carlos, e é até hoje, né? De ter um trabalho social muito forte dentro da favela. E eu lembro que o pastor Carlos me chamava de Toninho Guerreiro, porque sempre que caiu alguém endemoniado, sempre que alguém estava endemoniado em algum barraco na favela, sempre que tinha alguma situação espiritual assim mais forte, era eu que ia, era eu que orava, expulsava o demônio, que tentava libertar a pessoa, conversar com a pessoa, converter a pessoa e etc. Então assim, eu estou dizendo isso porque eu sempre tive experiências espirituais fortes. Já vi demônios, já vi anjos, mas eu nunca tinha sido arrebatado, nunca. E eu ouvia, né, testemunhos de pessoas que foram arrebatadas. E eu achava isso maravilhoso, mas era uma coisa que eu não tinha vivido. E quando a gente não vive, né, gente, isso é comum, né? A gente às vezes fica até um pouco cético, né? Eu não era cético no sentido de não ter fé, de não acreditar no que a pessoa tinha vivido, né? Por isso que eu contei a minha história de vida antes. Porque se eu vou falar que eu fui arrebatado e vou contar o que eu vi, eu quero que vocês entendam que eu sou uma pessoa fidedigna, né? Sou uma pessoa, um servo de Deus que pode dizer isso e dizer o que viveu com honestidade, né? Que não é uma história de arrebatamento para ganhar fama, até porque eu não preciso de fama nenhuma, nem quero fama nenhuma. O que eu quero é servir a Deus. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Esse é o lema da minha vida, né? Eu quero é servir a Deus. Só que eu estava numa vigília, aproximadamente um mês e meio atrás, não, até menos, um mês e uma semana atrás, mais ou menos, lá na nossa igreja. E eu estava orando muito, mas muito mesmo. Eu estava clamando diante de Deus. Foi um período da vigília em que a gente se separou e a gente foi orar individualmente. E eu estava ajoelhado. E eu lembro, gente, que de repente eu não estava mais lá. Algumas coisas que eu vou dizer são difíceis de narrar, porque assim, elas são muito diferentes do nosso mundo físico. Eu acho que quem já passou por algum arrebatamento, a gente vê pessoas que passam por quase morte, né? E eu li até um livro sobre isso, de um cardiologista americano, que ele estudou pessoas que passavam por quase morte, né? A quase morte que a gente fala é pessoas que ficam com o coração parado durante algum tempo e depois quando elas retornam, né? E isso via ações dos próprios médicos na emergência, né? Elas narram algumas circunstâncias, algumas situações, algumas visões que elas tiveram, né? É como se elas tivessem voltado da morte. Não foi meu caso, né? No meu caso eu estava ajoelhado, orando, e de repente eu não estava mais. A primeira coisa que eu lembro, gente, é que o sentido era muito diferente. Eu estava parado na frente de uma muralha, de um grupo, que eu não tenho noção de quantos eram, de demônios, muitos. Eu lembro que alguns deles tinham uma forma triangular. Braços triangulares, pernas triangulares, cabeça triangular. Outros eram um pouco diferentes.
Mas eles eram muitos. E eles estavam batalhando com 3 anjos. Tinham 3 anjos batalhando. E eu parei atrás daquilo. E eu fiquei... não sabia o que dizer, o que falar, o que pensar. E eu lembro exatamente que um dos anjos se virou para mim. E ele olhou para mim e ele falou: Antônio, intercede a Jesus por nós. Intercede a Jesus por essa batalha espiritual. E eu comecei a fazer aquilo. Eu comecei a interceder, eu comecei a falar: Jesus querido, amado, bendito, meu Jesus, ajuda esses anjos, nos ajuda. São muitos demônios. São 3 anjos apenas. E era uma batalha que não é como uma batalha que a gente vê nos nossos filmes ou até em filmes de batalhas espirituais que a gente vê. Não era. Era uma batalha de energia, de força. Era uma batalha de seres espirituais mesmo. Era algo incrível. Incrível. Os 3 anjos eram incríveis. Incríveis. E eu comecei a interceder. E veio de trás de mim, quando eu intercedia, uma luz muito forte. Mas muito forte. Uma luz que eu não consigo descrever. Não é que nem a luz do sol. Mas vocês vão falar: mas não dá nem para olhar para o sol, a luz do sol é muito forte. Era uma luz muito forte. E aquela luz, ela quase que aplacou, ela lançou aquela muralha de demônios que tinham para longe. E quando eu vi aquela luz passar, e ela não ofuscou meus olhos, nada, porque era como se eu não tivesse olhos físicos. Eu senti aquela luz imensa passar, mas não é aquele negócio de eu fechei os olhos ou alguma coisa assim, eu fiquei cego, nada. Não, eu senti a luz passar, eu vi, era como se eu visse, né? Porque o plano espiritual é muito diferente aquela luz passar. Mas aquela muralha de demônios, ela foi lançada, eu não sei aonde. Ou se ela foi dissolvida, eu não tenho noção do que aconteceu com ela. Ela sumiu, desapareceu. A única coisa que permaneceu foi os 3 anjos. Eles não me disseram nada. Mais nada. Eu orando muito depois, porque eu estou contando esse arrebatamento agora por completo, porque eu contei alguns pedaços. No dia do arrebatamento mesmo, eu não conseguia falar nada. Eu não falei nada para ninguém. Na vigília eu disse que eu tinha sido arrebatado, mas eu não tinha condição nenhuma de dizer o que eu tinha visto. E eu tive que refletir muito e orar muito. Eu estou numa campanha de oração muito forte, porque eu estou fazendo na internet uma campanha de avivamento pessoal no Espírito Santo de Deus, que foi uma coisa que surgiu exatamente nesse arrebatamento, né? E hoje a gente fez a nossa primeira oração às 22 horas pelo Facebook, e a gente está fazendo isso na igreja também. Eu peguei e eu refleti sobre tudo aquilo que tinha acontecido naquele momento. A verdade é, meus amados, que nós, o corpo de Cristo, foi isso que Jesus quis me mostrar naquele pedaço daquele arrebatamento. Aquele foi um pedaço, vamos dizer assim, a primeira parte do arrebatamento. O corpo de Cristo está passando por uma batalha espiritual muito grande. Muito grande. Eu vou dizer para vocês, uma das coisas que eu mais senti depois que eu refleti sobre tudo que eu vi no meu arrebatamento é que a volta de Jesus está muito próxima. É lógico que, como teólogo, como pastor, 25 anos, eu tenho total noção de saber que o único que sabe o dia da volta de Jesus é o Pai. Ele é o único que sabe. Mas Jesus disse para que nós estivéssemos atentos aos sinais.
E aquilo que eu vi, que Deus permitiu que eu vi e que aconteceu no plano espiritual, acontece o tempo todo. E por que o anjo pediu para que eu intercedesse? Depois o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque nós, o povo de Deus, nós temos que interceder. Interceder contra as forças das trevas. Nós temos essa função. A função de orar. A função de nos revestirmos da armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, que Paulo falou, para lutarmos contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Nós temos essa função. Quando o anjo disse para mim, intercede por Jesus, ele quis dizer assim, você está... Né, depois eu refletindo e recebendo a revelação do Espírito Santo de Deus, eu entendi o que o anjo quis dizer. Eu estava parado, estático. E será que não é assim que a maioria do povo de Deus está, né, que a maioria dos crentes estão com relação à batalha espiritual? Não estão estáticos, parados? Quanta coisa ruim acontecendo no mundo, gente. Quanta coisa ruim acontecendo. E vocês acham que não existe por detrás de muito disso o manifestar das trevas? Do príncipe desse mundo, de Satanás? De seus demônios? E vocês acham que a batalha espiritual não está acontecendo o tempo todo? Ela está acontecendo o tempo todo, ela está acontecendo agora. E a gente está intercedendo? A gente está intercedendo para que Jesus vença essa batalha espiritual. A gente está intercedendo, a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está buscando. Hoje eu passei o dia inteiro, hoje eu não trabalhei. Eu passei o dia inteiro nesse meu quarto, porque eu tinha exatamente, né, esse clamor às 22 horas da tarde na internet. Eu passei o dia inteiro em jejum, fui comer agora, depois das 22 horas, em oração. Foi aí que o Espírito Santo de Deus falou mais ainda comigo sobre coisas que eu ainda não estava entendendo com relação ao arrebatamento. Como ele tem falado nesses dias e talvez fale mais. Talvez um dia eu grave um outro vídeo falando de mais coisas que eu discerni junto ao Espírito Santo de Deus sobre o meu arrebatamento. Mas a primeira coisa que eu discerni, que eu deixo para você, povo de Deus, é que a gente tem que interceder. A gente tem que orar e se posicionar espiritualmente. A batalha não é só dos anjos. A batalha é do povo de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O resistir, se você for na Bíblia lá, no original, o resistir não é só se defender. O resistir é atacar. E como é que a gente ataca as forças das trevas? É orando, é jejuando, é pregando a palavra de Deus, é tirando escravos de Satanás das mãos deles, através do quê? Levando Jesus como Salvador, como nosso Senhor, é fazendo o nosso trabalho de igreja. Gente, a gente não está indo para a igreja só para ganhar carro, só para ganhar celular, só para ganhar casa, só para ganhar, sabe, condição financeira confortável nas nossas vidas. A gente está indo para a igreja, a gente deveria ir para a igreja, a gente tem que fazer a obra de Deus, é para salvar vidas. Porque o tempo é curto. O nosso tempo de vida é curto, e eu digo para você de novo. O que eu senti no meu arrebatamento é que a volta de Jesus está próxima. O que é esse próximo? É o que eu disse para vocês, só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Mas está próximo e a gente tem que se posicionar espiritualmente. Essa foi a primeira parte do meu arrebatamento. Na segunda parte do meu arrebatamento foi muito bonito. Talvez tenha sido a mais bonita de todas. Eu sumi daquele lugar, não sei como, e eu estava marchando como um soldado. Eu não tinha armadura, não tinha arma, não tinha escudo, capacete, não tinha nada. Não me via com nada disso.
Eu acho que são coisas materiais e eu estava ali num plano espiritual, mas eu estava marchando como um soldado. Eu me senti um soldado. Mais que um soldado, eu vou dizer para você, eu me senti um guerreiro. E eu marchava junto com milhões, bilhões de soldados, de guerreiros. Todos à minha volta. Todos marchando. A gente parecia que estava tudo no mesmo passo, na mesma cadência. Era uma coisa assim maravilhosa. Porque no centro da gente, bem no centro desse exército, tinha um cavalo branco, alto. E sobre ele eu sabia que estava Jesus. Eu não enxergava direito Jesus, o rosto dele, as vestes, nem o cavalo eu enxergava direito. Eu só via aquela luz incrível, aquela silhueta, mas eu sabia que era Jesus, como se fosse o nosso general. E o mais incrível era, gente, que eu não me sentia marchando por uma guerra. Eu me sentia marchando vitorioso, vencedor. E Jesus ali. E sabe o que era incrível? Mas incrível mesmo. Incrível, assim, que acho que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Tinha hora que parecia que aquele cavalo, com aquela luz, né, aquela silhueta, que eu sabia que era Jesus num cavalo maravilhoso, branco, parecia que estava do meu lado de vez em quando. E de vez em quando parecia que estava a quilômetros de distância de mim. Mesmo assim eu a via. Porque não tinha sentido de distância. E se a gente for parar para pensar no mundo espiritual, mas não tem sentido de distância, porque a gente não tem corpo físico, não tem físico, né? Não tem distância para nos limitar. Então não tinha esse sentido de distância. Ora parecia que ele estava longe, ora parecia que estava perto. Assim, nessa minha mente, né, ainda presa esse meu corpo físico, era difícil discernir, porque, né, às vezes eu olhava, pareciam que eram bilhões de soldados, às vezes pareciam que eles estavam tão longe, às vezes eu olhava, parecia que a gente era um só. Era uma coisa incrível. Era uma coisa incrível. Era lindo, emocionante, maravilhoso. Eu me emociono só de lembrar. Só de lembrar. Eu estou sentado aqui no meu quarto contando isso para vocês, né? Já de madrugada já. Mas eu me emociono só de lembrar. E a gente não estava indo para a guerra. A guerra já foi vencida. A guerra foi vencida na cruz do Calvário. Ah, mas pastor, você falou antes que a gente tem que interceder, lutar contra as forças das trevas e etc. Isso não é confuso? O senhor não está falando o contrário? Agora a guerra já está vencida? Jesus. A guerra já está vencida. Mas a gente aqui no mundo material, a gente aqui nesse mundo, a gente tem que perseverar. A gente tem que orar. A gente tem que jejuar. A gente tem que estar atento. A gente tem que estar guerreando espiritualmente. Porque o diabo, quem que é o príncipe deste mundo? É Satanás. Que foi a minha primeira visão. A minha primeira parte do meu arrebatamento. A batalha espiritual, o anjo dizendo para mim interceder, ou seja, o povo de Deus precisando se movimentar espiritualmente para vencer o Satanás aqui na terra, para a gente o quê? Para a gente tirar vidas que estão nas mãos de Satanás. Vocês entenderam? A gente aqui está em guerra. Estamos em guerra contra o diabo, sim. Para quê? Para salvar vidas. Vidas que estão caminhando para o inferno. Vidas que, se Jesus voltar, não estarão com Jesus. Só que ali, na segunda parte, eu estava marchando com um exército vencedor. E meu Jesus maravilhoso ali no meio.
Que presença gloriosa, gente. Que luz. Indescritível. Às vezes a gente fala assim, quando a gente morrer a gente vai para o lugar eterno, porque Jesus disse que nos prepararia morada, né? Ele mesmo disse que nos prepararia morada para nós estarmos eternamente com Ele. E a gente fica falando assim, mas o que a gente vai ficar fazendo lá? Eu falo para vocês, olha que eu acho que eu passaria a eternidade olhando para aquela luz de Jesus. Eu passaria a eternidade. Porque ela transmitia coisas que não existem nesse mundo. Ela transmitia um sentimento tão maravilhoso que aí a gente vê como o diabo distorce as coisas e como as pessoas se matam, se destroem por bens materiais, por coisas que são, né, que são destrutíveis, né, que, como Jesus disse, né, que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói. E, gente, essa lágrima que correu aqui é porque eu lembro que só de olhar para Jesus, mesmo distante ou de perto, não tinha muito sentido de onde ele estava. Aquilo é que vale a pena. Aquilo é que vale a pena. Se for para mim passar a eternidade inteira olhando para Jesus, eu acho que vai ser a eternidade mais feliz do mundo. Daquele pouquinho que Ele permitiu que eu visse, daquele exército marchando. Aquele exército, gente, o Espírito Santo de Deus falou forte com o meu coração depois. Aquele exército somos nós. Somos nós que estamos fazendo a vontade de Deus. São aqueles que já fizeram a vontade de Deus, desde os mártires, desde Estevão, que foi apedrejado, desde os profetas que morreram pregando a palavra de Deus, desde os missionários que estão hoje morrendo lá na África, naqueles ataques cruéis que os muçulmanos têm realizado, como mártires. Aqueles guerreiros somos nós, que dedicamos a nossa vida para tirar vidas das mãos de Satanás, como eu já disse. Para sermos usados por Jesus para levar sua palavra, seu legado e sua salvação. Porque Jesus veio para nos salvar. Esse era o grande objetivo de Jesus, nos salvar. E nós somos aquele exército. E um dia nós vamos estar lá marchando, né, em glória. E quando eu vi aquele exército todo, gente, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração forte. Isso não é o futuro. Ele falou, isso é o hoje. Esse exército já está marchando. E eu estranhei, e aí depois eu refleti, e o meu pensamento, a resposta do Espírito Santo foi mais rápida que o meu pensamento. E eu falei, então o arrebatamento deve estar próximo. E não houve resposta, mas dentro de mim houve uma resposta. Só podia ser isso. Por isso que o exército glorioso e vencedor já está marchando. Eu não quero ficar, não. Eu quero estar onde Jesus me mostrou no arrebatamento. Eu quero estar marchando. E você? Essa foi a segunda parte do meu arrebatamento. Eu não sei quanto tempo durou. Para mim pareceu horas.
Às vezes parecia segundos, minutos. É o que eu falo para vocês, não tinha muito sentido de espaço, de tempo. Não tinha. A única coisa boa era andar com aquele grupo, se sentir parte daquele grupo e sentir a presença de Jesus. E saber que nós éramos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí a gente vai lembrando dos versículos, das passagens, a gente vai lembrando do que Jesus falou, dos sinais, a gente vai lembrando, sabe, do amor que de quase todo se esfriaria no final, a gente vai lembrando de uma infinidade de coisas. E a gente vai pensando e vai entendendo que ninguém estipula a data e eu não sou aqui nenhum profeta para estipular a data, mas eu estou atento aos sinais. E os sinais que Deus tem me dado são muito fortes, muito vivos. E me deixam muito felizes. Aí eu fui para uma terceira parte do meu arrebatamento. Que foi uma parte muito pessoal, mas que também diz muito sobre tudo. Na terceira parte do meu arrebatamento, assim, como eu digo, não tem. Não aparece aqui, aparece lá, abre uma porta, você vai para um lugar. Pelo menos comigo não foi assim. Eu simplesmente me senti na frente de Jesus. Era aquela mesma luz, era aquele mesmo sentimento, aquele mesmo amor, aquele mesmo poder. Eu não vi o rosto, eu não vi as vestes. Não vou ser sincero, não vi. Tem gente que fala que viu no arrebatamento, ele com suas vestes. Eu não vi, eu vi assim, via a luz e sentia a presença dele. Não sei se meus olhos eram tão indignos de conseguir enxergar alguma coisa mais do que aquilo, mas eu sabia, ele estava ali. Ele estava na minha frente. E naquele momento, ele não estava marchando, ele não estava sobre o cavalo branco, ele estava atento ao que eu ia dizer. E eu perguntei para ele o que eu sempre quis perguntar para ele. Eu perguntei: Jesus, com toda a humildade, por que o Senhor levou minha esposa? Nós tínhamos um casamento tão maravilhoso. Ela era uma serva de Deus tão incrível. Por quê? Por quê? A gente não fazia nada de errado, pelo contrário, nós juntos nós fazíamos tanta coisa para o reino de Deus. E Jesus respondeu: porque eu quis. Eu não me senti triste. Não me senti ofendido, magoado, como se alguém tivesse tomado uma resposta, né, dura, tipo, eu quis. Primeiro que não foi assim. A voz de Deus, de Jesus, soou dentro de mim de uma forma forte, poderosa, mas suave. É incrível. E eu fiquei feliz com o que ele disse. Sabe por quê? Porque dentro de mim eu sabia que isso era verdade. Tudo é dele, por ele e para ele. É que a gente se esquece dessas coisas. Às vezes quando a gente passa por traumas, desertos, pessoa, né, quando a gente passa por um problema muito sério, uma perda,
às vezes a perda da própria saúde, coisas assim nesse sentido, a gente fica se questionando e questiona Deus, por que Deus deixa isso acontecer com a gente é bom, serve de Deus, isso, aquilo, outro. E ele falou, porque eu quis, e não disse mais nada. E eu me senti feliz. Porque tudo é Ele. É Ele que decide. Ele é dono de tudo. Não fui eu que fui para aquela cruz, foi Ele. Eu não era o Filho de Deus, era Ele. Era o Filho de Deus. Foi Ele que pagou o preço. Ele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E o Espírito Santo aqui conosco. Ele quis. Ele é Deus. Eu fiquei feliz com a resposta. E aquele sentimento de felicidade dentro do meu coração, de júbilo, de alegria, foi tão forte que Jesus permitiu que eu visse a minha esposa. Eu vi de longe. Eu também, de novo, com aquele sentido de longe, de perto, mas eu não tinha nenhum contato com ela. Eu sentia que não tinha nenhum contato. É o que a palavra de Deus fala, né? A gente é que nem o Lázaro e o mendigo, né? A gente não tem contato com as pessoas que já partiram para lá. Isso é uma mentira do espiritismo, né? Mas Jesus permitiu que eu a visse, só a visse. Não falei com ela, não disse nada, não ouvi a voz dela, que eu apenas a visse. Ela estava linda. O rosto dela eu vi. As vestes. Não eram vestes humanas. Eram resplandecentes. E aí eu entendi. Ele quis. E ela estava tão bem. Por que eu tinha que estar reclamando? E aí vem o terceiro ensinamento que essa terceira parte desse meu arrebatamento traz para todos nós. Deus é Deus. Meu amado não questiona Deus. Por isso que no Pai Nosso ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele é perfeita, é agradável, é única, é maravilhosa. Seja qual for. Mesmo que pra gente, que somos tão limitados, e sendo tão limitados, somos tão carentes dele, de Jesus, do Espírito Santo de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. Fomos tão carentes que ele teve que nos salvar. Senão, teve que morrer na cruz por nós. Tão carentes que nós éramos. Por nós mesmos nós não poderíamos nos salvar, não seria por obras, por caridade. Ele teve que nos salvar. E às vezes a gente questiona o que ele faz, como ele faz, por que ele faz. Ele é Deus. Gente, tudo vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo foi mostrado para João na ilha de Patmos. Está lá no livro de Apocalipse, tudo vai passar. Jesus vai reinar eternamente. Ele é Senhor. Ele nos ama. Nós somos servos. Ele é Senhor, não é? Então nós somos servos. Mas mesmo sendo servos, ele nos chama de amigos. E mais que isso, através dele, do sacrifício dele, diante do Pai, ele nos fez filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo.
Meu arrebatamento, para mim, parece que durou dias, horas. Não parece que durou pouco tempo. Mas quando eu ajoelhado ali na igreja, eu despertei de tudo aquilo. E eu olhei pro relógio, olhei pros lados, perdido, meio que como se tivesse saído de um mundo e entrado em outro. Tinham passado segundos. Segundos. Eu não tinha condição de falar. A única coisa que eu disse foi quando todo mundo se reuniu que eu tinha passado por um arrebatamento, mas que eu não... Naquele momento eu não tinha condição de falar nada sobre o que eu vi, porque eu tinha que rever e pensar, e tá tudo tão vivo na minha cabeça, gente. Tão vivo. E o Espírito Santo vai mostrando coisas, como ele já mostrou, várias coisas sobre o que eu vi, né? E que a maioria eu falei pra vocês. E eu tenho certeza que ele vai mostrar mais coisas, porque às vezes eu fico pensando em detalhes de coisas que eu vi no arrebatamento, e o Espírito Santo de Deus vem e fala ao meu coração, porque eu estou numa busca frenética, né, dessa unção do Espírito Santo de Deus, como eu disse para vocês, né, até nessa campanha que a gente está fazendo. Hoje a gente orou às 22 horas. Amanhã a gente vai orar de novo no Facebook, se você quiser, entra lá no Facebook, amanhã 22 horas, nós estamos orando pelo avivamento individual do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que a partir de nós, como um fósforo, a gente acenda todos os outros fósforos que a igreja, as outras igrejas, essa cidade, esse país, que precisa viver um avivamento do Espírito Santo de Deus. Esse foi meu arrebatamento. Talvez para alguns, quando eu também ouvi arrebatamentos, algumas coisas pareçam difíceis de entender, meio utópicas, meio cinematográficas, mas foi como aconteceu. Eu repito de novo, muita coisa do que eu vi, eu ainda interpreto. Assim como muita coisa do que eu senti e vi, eu não consigo correlacionar com o que a gente tem aqui na Terra, com o que a gente tem com o nosso corpo físico. Principalmente questões de distância, espaço, tempo. É tudo muito diferente. Não é igual a gente. Graças a Deus, né? Mas foi maravilhoso. Eu agradeço a Deus por ele ter me dado essa oportunidade. Eu agradeço a Jesus. Eu sei que muitos outros já viveram também essa experiências como essa, narraram, eu já ouvi várias experiências como essa, mas a minha foi muito especial em muitos sentidos. Eu me sinto muito confortado por ele. Toda vez que eu lembro daquela luz, daquela presença dele, vocês não têm ideia do que queima dentro de mim. Eu desejo de estar com ele de novo, para sempre. Aí eu entendo, sabe, gente? Às vezes eu lia Atos dos Apóstolos, eu li as cartas de Paulo, e eu via o que Paulo viveu, né? Ele era Saulo, as mordomias que ele tinha, depois se tornou Paulo, né? De perseguidor, se tornou perseguido. Ele passou por tanta coisa até ser executado em Roma. E eu ficava imaginando, meu Deus do céu, esse homem é muito corajoso. Mas não é, sabe o que é? É que ele viu esse Jesus. E quando você vê esse Jesus, você diz o que ele diz. Para Paulo, viver era Cristo. E morrer era lucro. Não porque ele não gostava, não porque ele desprezava a vida, mas porque ele sabia que se ele morresse ele ia estar eternamente com esse de Jesus. Vocês entendem agora?
clamo a Deus para que o arrebatamento esteja próximo. Eu clamo a Deus para que nós estejamos com Jesus o mais rápido possível. Se Jesus me levasse hoje, gente, eu ia estar feliz que nem Paulo. Só de poder estar com Ele novamente. Só para poder estar na presença dEle novamente. E você que está distante dos caminhos do Senhor, você que já esteve nos caminhos do Senhor e está distante, foi enganado pelo inimigo, volta, meu irmão. Você que nunca ouviu falar de Jesus desse jeito, você que vive a tua vida do teu jeito e acha que ser feliz nessa vida é ter dinheiro, é ter carro, é ter isso, é ter aquilo. Gente, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Teu corpo vai envelhecer. Se Jesus não voltar, você vai morrer como qualquer outra pessoa. Jesus tem muito mais pra gente. Ele te ama. Ele morreu na cruz do Calvário pela tua vida, por amor de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você, eu, de tal maneira, que Ele enviou seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus amou você. Sabe que amor que era esse? Era o amor em grego ágape, o amor sacrificial, o amor que não pede nada em troca, o amor que ama por amar. Então volta para os caminhos do Senhor. Volta antes que o Senhor volte. Volta antes que Ele te leve. Queira Jesus na tua vida, meu irmão. Queira ser um guerreiro. Entenda que a vontade de Deus é soberana sim sobre as nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não aceitamos. A vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas e ela é melhor, porque Ele é Deus. Nós somos um grãozinho de areia nesse oceano do que Deus é em sabedoria, poder, entendimento. Ele sabe o que é melhor pra gente. Que meu testemunho te abençoe, te alegre, te deixe de malas prontas. Eu brinco sempre que eu tô de mala pronta, gente. Eu tô de mala pronta. O meu estar de mala prontas eu tô vigiando e orando, como Jesus disse que nós deveríamos fazer, pro dia que o noivo voltar. Pro dia que Jesus voltar para nos levar. Eu tô de mala pronta. E tô tentando fazer com que muita gente esteja de mala pronta também, esperando a volta de Cristo, esperando estar com Cristo, para viver com Ele eternamente. Porque, gente, Deus não quer ninguém no inferno. Deus não fez o inferno para você. Deus fez o inferno para Satanás e os seus anjos, os anjos que caíram junto com Satanás. Você vai para o inferno porque você não quer Deus. O nosso destino eterno é simplesmente uma decisão que nós tomamos em vida. Se você aceita Deus agora, se você quer Deus agora, se você partir agora, ou se Jesus voltar agora, você vai estar com Jesus. Agora, se você não quer Jesus agora, se você no seu livre-arbítrio, porque Deus não te fez um robozinho, você tem livre-arbítrio, você não quer Jesus agora, se Jesus voltar agora, ou se você partir agora, você não vai estar com Jesus. E aí você vai estar aonde? Vai estar no local onde Deus construiu para Satanás e seus demônios, que é onde Deus não está. Vocês viram como é simples? E a gente complica tanto? Se você quer Deus e está com Deus, você vai estar onde Deus está. Se você não quer saber de Deus, você não quer saber das coisas de Deus, se você partir, deixar esse corpo físico, você vai estar onde Deus não está. E onde Deus não está? Chame de inferno, chame do que quiser. Eu estou de mala pronta. Você está de mala pronta também? Então persevera com a tua mala, tá? Persevera. Vamos voltar? Cada uma das fases do meu arrebatamento. A primeira,
Vamos lutar espiritualmente. Tem muita vida pra gente tirar da mão do diabo ainda. E nós precisamos tirar. Nós precisamos tirar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para tirar. Segundo, a segunda parte. Nós fazemos parte desse exército vencedor. E esse exército vencedor já está marchando. Isso quer dizer, gente, o tempo é curto. Terceira parte. Foi a parte que eu perguntei para Jesus sobre a minha esposa. Ele é soberano. Ele quis. E se ele quis, foi melhor. Tudo que ele faz é bom, é perfeito, é maravilhoso. Acredite nisso. E finalizando, é bom demais estar com Jesus. Queira estar com Jesus também. Queira passar a eternidade com Ele. Queira passar a eternidade ao lado dele. Que Ele te amou tanto que Ele morreu por você na cruz. Ninguém te amou tanto assim. Ninguém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Perdoe as minhas lágrimas, mas é difícil conter a emoção quando alguns flashes de algumas coisas que eu vi vão passando pela minha cabeça. Se em algum momento da minha vida eu senti que mais coisas foram reveladas, que alguma coisa eu tenho que acrescentar nesse arrebatamento que eu vi, eu gravo um outro vídeo, mas eu acho que tudo que eu disse é muito importante, e eu acho que é muito forte, eu acho que é o suficiente para nós refletirmos. Então reflita. Esse vídeo eu vou pôr no Facebook. Eu não sou youtuber, então tudo que eu quero é que você passe para frente para que muita gente veja e muita gente desperte e muita gente comece a arrumar a mala para ir com Jesus. Que muita gente comece a lutar espiritualmente para tirar quem está cativo, né, os cativos do diabo. Para que as pessoas entendam que Jesus, Ele pode, Ele quer, Ele faz o que Ele quiser. Ele é poderoso, mas Ele é amoroso. Ele nos ama. Passa esse vídeo para quem se ama, tá bom? Passa esse vídeo para quem você quer levar essa mensagem que Deus me deu. Me sinto um privilegiado por ter vivido ela. E agradeço muito a Deus por ela. Muito mesmo. Eu vou fazer uma oração bem simples. Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor permitiu que eu vivesse. E eu digo, a Tua presença me basta. A Tua presença me basta para a eternidade, Jesus. Hoje eu entendo porque Paulo falava: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque Paulo viu Jesus. Eu quero marchar com esse exército. Eu quero continuar enquanto eu estiver aqui lutando, Senhor, para salvar vidas. Eu quero estar debaixo da Tua autoridade, da Tua vontade, do Teu querer. Muito obrigado, Jesus, por tudo. E abençoa esses que me ouviram. E esses que me ouviram, que realmente, Senhor Deus, se movimentem nesse sentido. Valorizem a sua salvação. Lutem contra o diabo, Senhor Deus. Se voltem para Jesus. Aguardem, porque a volta de Jesus está próxima. E se alegrem com isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.